Às vezes, Deus não dá aquilo que pedimos, mas Deus sempre dá aquilo que precisamos. Eu vou repetir para você, de outra forma também. Nem sempre Deus nos dará aquilo que estamos pedindo. Mas uma coisa é certa, Deus sempre nos dá aquilo que de fato precisamos. Deus sempre dá aquilo que precisamos. É sobre isso que eu quero ministrar sobre a sua vida, meu amado irmão, minha amada irmã. Separa o seu copo com água, separa o seu caderno de intercessão, seu caderno de orações, porque nós vamos agora ministrar a palavra, iremos ministrar logo após a oração. E você é muito mais que bem-vindo, muito mais que bem-vinda. Você é o meu convidado, a minha convidada especial nessa ministração. Eu sou o pastor Bruno Weiser. A palavra do Senhor está em Efésios, capítulo 3, no seu capítulo 3, versículo 20, que diz assim: Ora, aquele que é poderoso para fazer infinitamente mais do que tudo o que pedimos ou pensamos, conforme o seu poder que opera em nós. Então a palavra está dizendo que ele é poderoso. Então a primeira coisa que o texto ele começa, a palavra ela começa colocando quem é Deus diante de nós. Então a palavra está dizendo, olha, ele é poderoso. Nós não podemos nos esquecer que diante de todas e quaisquer circunstâncias, todas e quaisquer situações, todos e quaisquer problemas, essas situações, essas circunstâncias e esses problemas, de modo algum, são maiores que o nosso Deus. De forma alguma, são mais poderosos do que o nosso Deus. Então, poderoso é o Senhor nosso Deus, o Deus dos exércitos dos céus. Então, poderoso é o nosso Deus. Poderoso não é o nosso problema. Poderosa não é a situação. Poderosa não é a circunstância. Não é aquilo que nós enfrentamos. Não são as lutas. Não são as provações. Não é a atitude das pessoas. Atitude que às vezes nos decepciona. Atitude que às vezes nos magoa, nos fere, nos entristece, nos desgasta. Não, não, não. Poderoso é quem? Poderoso é o Senhor. Você pode escrever isso? Você pode dizer isso comigo? Poderoso é o Senhor. Poderoso é o meu Deus. Não é a minha luta, não é a minha prova, não é a minha tribulação, não é a minha tristeza, não é a minha mágoa, não é a minha decepção, não é a minha ira, não é a minha raiva, não é nada disso, não são as minhas perdas. Poderoso é o Senhor, poderoso é o meu Deus. E aí continua. Ele é poderoso para alguma coisa. Então você aprende aqui que Deus ele não é apenas um Deus poderoso, não é apenas, entende o que eu estou te explicando e te dizendo? Ele não é poderoso apenas para ficar sentado no trono. Ele não é poderoso apenas parado, estático. Ele não é poderoso apenas assim, Deus eu sei que ele existe, eu sei que ele está lá em cima, ele está muito longe, ele está muito distante, ele não está vendo o que eu estou passando, e isso a nossa carne nos engana, nos fazendo crer isso. A nossa carne quer nos levar a pensar isso.
A nossa carne quer nos fazer entender isso, aceitar isso, mas isso é mentira, isso não é verdade. Ele não é apenas um Deus que está sentado lá em cima, longe, distante, não está me vendo, não está me ouvindo, não. O Espírito Santo foi derramado pelo próprio Senhor Jesus. Ele disse: eu preciso ir, eu quero ir, porque se eu não for, ele não vem. Então, para vocês, é melhor que eu vá. Eu não gostaria de fato de deixá-los, mas se eu não for, ele não vem. Quem? O Espírito Santo, o Consolador. Então nós não estamos sozinhos, Deus não está lá em cima, não. A pessoa do Espírito Santo foi derramado, ele foi derramado em nossos corações. Ele foi derramado em nossos corpos, ele está aqui dentro de nós, ele mora, ele faz morada, ele faz habitação, ele faz uma tenda, ele faz um tabernáculo. Nós somos tabernáculos do Espírito Santo, nós somos tendas do Espírito Santo, e o Espírito Santo mora dentro de nós, ele habita dentro de nós, ele fala a nós, ele se revela a nós, ele opera em nós, opera através de nós e opera sobre nós. E ele está conosco a todo momento, a todo instante. Então, esse Deus não é um Deus que está lá e não está vendo nada, não faz nada. Não, não, não. O Espírito Santo está em nós. Ele é poderoso para fazer coisas a nós. Ele é poderoso para fazer infinitamente mais. Então presta atenção. Quando eu começo dizendo que às vezes Deus não vai te dar aquilo que você está pedindo, isso é uma verdade prática. Às vezes ele não vai te dar o que você está pedindo. Nem sempre Deus te dá o que você está pedindo. Nem sempre Deus me dá aquilo que eu estou pedindo. Sabe por quê? Porque a verdade é que nós não sabemos orar. A verdade é que nós não sabemos o que pedir. É por isso que a palavra vai dizer que o Espírito Santo, com gemidos inexprimíveis, ele roga ao Pai por nós. O Espírito Santo sabe orar. O Espírito Santo sabe interceder. Ele intercede com gemidos inexprimíveis. O que é inexprimível? Ele não consegue nem expressar. Não há nada aqui humano para, de fato, nós entendermos, compreendermos o que o Espírito Santo está fazendo. Mas ele está dentro de nós, ele está intercedendo a nós. E ele é poderoso para fazer infinitamente mais. Então não é porque eu não estou conseguindo o que eu quero, não é porque você não está conseguindo o que você quer, que isto significa que Deus não está perto de você. Não é porque ele não está fazendo a sua vontade que isso significa que ele não se importa com você. Não é porque ele não está fazendo no tempo que você quer, que isso quer dizer que ele não pode fazer. Não é porque ele não está fazendo do modo, da forma, da maneira que você queria que ele fizesse, que ele não se importa. Então, se ele vai fazer, o tempo que ele vai fazer e o modo que ele vai fazer compete a ele, porque ele é poderoso para fazer infinitamente mais do que pedimos ou pensamos. Então, meu amado irmão, minha amada irmã, entenda, você nunca vai conseguir ganhar de Deus em pedidos, em petições. Você nunca vai ganhar do Espírito Santo em pedidos, em pensamentos, em orações. Ele sempre vai te surpreender. Ele sempre vai transbordar. Ele sempre fará mais. Ele sempre fará perfeito. Ele sempre fará melhor. Alegre seu coração e acalma ele também. Acalma o seu coração e confia. Ele é poderoso para fazer infinitamente mais. Infinitamente mais. Ele é poderoso, ele vai fazer infinitamente mais daquilo que você
pede, daquilo que você ora, daquilo que você fala, até mesmo das suas reclamações. Ele vai fazer mais. Até aquilo que você pensa, talvez você não está falando, mas você está pensando no seu pensamento, você está pensando já em desistir, você está pensando já em abandonar, você já está pensando coisas horríveis, vários pensamentos, mas ainda assim ele continua superior para fazer infinitamente mais do que você pede, daquilo que você imagina. Segundo, o seu poder que opera em nós. Então, o poder de nós, por que isso é importante dizer isso? Porque, diante da nossa circunstância, como nós somos humanos e o ser humano, por definição, por essência e por natureza, é impaciente, não sabe esperar, nós achamos, simplesmente Deus não está agindo, Deus não está vendo, Deus não está fazendo questão, Deus não está fazendo caso. É uma mentira. E você precisa agora, eu e você, nós precisamos nos firmar numa verdade absoluta. Ele é poderoso para fazer infinitamente mais do que pedimos, do que pensamos, segundo o seu poder que opera em nós. 7 elementos, 7 fala da perfeição. Ele é poderoso para fazer infinitamente mais. Mais do que, segundo o seu poder, além daquilo que pedimos, que pensamos, porque o seu poder opera em nós. Vamos orar agora. Nós vamos orar agora. Pega o seu copo com água. Nós vamos consagrar. O poder não está na água. O poder não está no copo. O poder não está no vidro. Isso aqui é um ato profético. O poder está na palavra. O poder está no nome de Jesus, no sangue de Jesus, e o poder está no Espírito Santo. Mas representa a água aqui agora a unção e a presença do Espírito Santo dentro de nós. E também nós vamos pegar aqui o nosso caderno de oração. O nosso caderno com motivos, documentos está aqui agora. Se você não tem um, separe com um caderno para você anotar os sonhos que Deus te deu, um caderno de promessas, as promessas que Deus te deu, você anota ali, Senhor, o Senhor me fez essa promessa, então tenha esse caderno, que é um caderno de guerra, é um caderno de sonhos, é um caderno de promessas, é um caderno que você vai colocar fotos, documentos, necessidades, petições, sabendo que Ele é poderoso para fazer infinitamente mais. Amém? Vamos orar? Senhor, consagramos agora este copo com água. Nós estamos aqui diante do Senhor nosso Deus para suplicar a Ti perdão, para suplicar a Ti libertação, para pedir a Ti, Pai, que o Senhor venha nos envolver, que o Senhor venha nos abraçar. Esta água, a partir de agora, representa a unção e a presença do Teu Espírito Santo em nossas vidas. Ó Pai, e que a partir desse momento, pela fé de cada um, nós ativamos o dom da fé. É um dos dons do Teu Espírito Santo. O dom da fé, para abrirmos a nossa boca e profetizarmos, inspirados pelo Teu Espírito Santo, para abrirmos a nossa boca e declararmos, decretarmos a bênção e a vida do Senhor em nós. Queremos orar nessa hora por todos aqueles que estão padecendo de enfermidades da alma, depressão, pensamentos de morte. Senhor, aqueles que já desistiram de viver, aqueles e aquelas que pensam que não há mais uma solução, que não há mais uma forma ou uma maneira de uma solução. Aqueles e aquelas, Senhor, que não conseguem dormir, padecem de insônia, padecem, Senhor, de ansiedade, Senhor, e tantos outros males. Mas este teu filho, esta tua filha, se posiciona agora, pedindo a ti graça, pedindo a ti poder, pedindo a ti misericórdia. Senhor, em nome de Jesus oramos. Em nome do Senhor Jesus clamamos. Em nome do Senhor Jesus pedimos a bênção do Senhor
sobre as nossas vidas. Liberta o teu povo da dependência dos medicamentos. Senhor, a unção de cura nessa hora, meu Pai, sobre todos e todas nesta hora que estão ouvindo esta ministração, esta mensagem, esta pregação, esta oração. Vai tocando agora, Senhor, na mente, Senhor, e vai tirando nessa hora todos os pensamentos de morte. Vai tirando nessa hora, Senhor, todos os pensamentos de preocupação. Vai tirando nessa hora, meu Pai, todos os pensamentos, meu Pai, de desistência. Senhor, traga uma unção de alegria, traga uma unção de milagres, uma unção de poder. Abençoa o teu povo que está aqui, Senhor. Oramos pelos casais, restaura os casamentos, restaura as alianças, restaura, Senhor, todos os matrimônios, restaura a amizade, restaura a cumplicidade, restaura o amor, restaura a presença do Senhor. Pai, oramos para que as nossas casas, Senhor, sejam casas de paz, casas de alegria, casas de santidade, casas de poder, casas em que teu Espírito Santo habita, transforma e opera. Em nome de Jesus, que o Senhor venha operar. Em nome do Senhor Jesus, que o Senhor venha abençoar. Derrama, Senhor, o teu poder. Derrama, Senhor, da tua graça. Derrama, Senhor, da tua glória. Oramos, Senhor, nesta hora, meu Pai, também por libertação de vícios, libertação das bebidas, libertação das drogas, libertação do cigarro, libertação, Senhor, da iniquidade, da promiscuidade, da prostituição, e todas as mães e pais que estão aqui agora orando pelas suas filhas, orando pelos seus filhos, as avós e avós que estão orando aqui pelos seus netos e netas. Pai, nós colocamos agora as nossas casas e as nossas famílias debaixo do poder do sangue de Jesus. Porque o sangue de Jesus é o que nos comprou. Lá em Apocalipse capítulo 12 diz que nós vencemos o dragão pelo testemunho da palavra e pelo sangue do Cordeiro. Pai, abençoa as nossas casas, abençoa os nossos bens, a nossa família, a nossa vida. Assim nós oramos e te pedimos em nome de Jesus. Vamos beber esta água agora em nome de Jesus? Senhor, sobre todos e todas que fizeram este ato agora, sejam abençoados e tocados pelo teu poder. Em nome de Jesus. Amém, amém e amém. Meu amado irmão, minha amada irmã, obrigado por você ficar comigo até aqui. Eu sou o pastor Bruno Weiser. Me siga aqui nas redes sociais, se inscreva nesse canal, deixa seu comentário, deixa o seu testemunho e compartilha essa ministração. Que Deus te abençoe, te guarde e te proteja. Graça e paz do Senhor Jesus. E tchau, tchau.